Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje mais um vídeo da série Física na Velocidade da Luz. Nós vamos falar sobre taxas de variação, taxa de variação média, taxa de variação instantânea e o que é mais legal, interpretar os gráficos dessas taxas de variação. E sabe o que é mais legal nesse vídeo? A gente vai fazer isso sem usar nenhum número, apenas algumas equações para apresentar a teoria. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Repare nesses três gráficos. Você saberia interpretá-los, mesmo que a gente não tenha nenhum valor no eixo X e no eixo Y? É isso que a gente vai fazer agora. Mas para isso eu tenho que falar sobre taxa de variação. O que é uma taxa de variação média? A taxa de variação média indica quanto uma grandeza variou durante um certo intervalo de tempo. Matematicamente, como é que a gente representa isso? A minha taxa de variação média é a variação de uma certa grandeza x durante um intervalo de tempo. Lembrando, em física, variação de uma grandeza, situação final menos situação inicial, isso vale tanto para a grandeza quanto para os instantes de tempo. E a gente representa pela letra y, seguido desse m minúsculo. Taxa de variação média, então, indica quanto que a grandeza x qualquer, variou em média para cada unidade de tempo. E qual que é a unidade da taxa de variação média? Vai depender das unidades das grandezas. Por exemplo, se a minha grandeza que está variando é a posição em relação ao tempo, Sistema Internacional de Medidas, variação de posição, distância, comprimento, é medida em metros, tempo em segundos. Essa taxa de variação, metros por segundo. Você já deve ter percebido que eu estou falando da velocidade média. E o que é uma taxa de variação instantânea? A taxa de variação instantânea, como o próprio nome está falando, indica a variação daquela grandeza num determinado instante de tempo. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Esse caso aí da tela é a posição F de um corpo variando em função do tempo. Qual é a rapidez com que essa posição varia? É essa relação variação de posição pelo tempo. É a taxa de variação da posição em função do tempo. Aqui nós vamos chamar de velocidade média. No nosso exemplo, é a grandeza Vm, ou seja, a taxa de variação da grandeza S, posição do corpo que se movimenta em função do tempo. Vamos analisar os gráficos possíveis. Reparem neste exemplo. Ao longo o tempo passa e o corpo fica na mesma posição. Ora, a taxa de variação, então, a velocidade média, em função do tempo, é nula, é zero. E como é que a gente representa a velocidade, então, em função do tempo? É uma reta em cima do eixo x, posição do eixo y, zero. A velocidade média é igual a zero durante todo o tempo. Vamos ver o segundo caso. Neste caso, a posição varia em função do tempo. Pelo gráfico, podemos ver que a taxa de variação, ou seja, velocidade média, da grandeza S, ela é constante e positiva. Como que eu sei disso? Porque o gráfico posição pelo tempo é uma reta e é uma reta crescente. Conforme o tempo passa, os valores da posição vão crescendo. Por isso que essa reta é crescente. Qual o gráfico da velocidade em função do tempo, então? Velocidade média é positiva e constante. Ou seja, conforme o tempo passa, o valor da velocidade média é sempre o mesmo. Vamos ver mais um exemplo. Repare que neste caso, a posição do corpo também varia ao longo do tempo. Mas a taxa de variação média, ou seja, a velocidade média, ela é constante e negativa. Por quê? Porque o gráfico posição pelo tempo é uma reta decrescente. Repare que são propriedades da função afim e uma função de primeiro grau. Vou deixar um link aí para vocês sobre uma videoaula só sobre as propriedades da função afim. No nosso caso, a velocidade média é negativa e constante. Gráfico velocidade média pelo tempo. Está aqui. Velocidade média negativa e constante. Bom, e quando esse gráfico não é uma reta, é uma curva? Vamos ver um exemplo onde o gráfico não é uma reta. Repare que é uma curva. Essa taxa de variação, ela não é constante. Ela é diferente em cada ponto. Se a nossa taxa de variação aqui é a velocidade, variação da posição pelo tempo, eu posso afirmar que em cada ponto desta curva, a velocidade instantânea tem um valor diferente.
Como que eu sei se essa taxa de variação é crescente ou decrescente? E como que eu comparo pontos dessa curva para saber qual valor é maior? Vamos ver? Repare aqui, ó, no ponto 1, no ponto 2, eu tenho uma reta tangente a cada um desses dois pontos. Bom, a taxa de variação V, no nosso caso a velocidade, ela é maior quanto maior for a inclinação da reta tangente à curva neste ponto. No ponto 1 eu tenho uma velocidade instantânea 1, no ponto 2 eu tenho uma velocidade instantânea 2. Qual a velocidade que é maior? Aquela cuja inclinação for maior. Vou colocar aqui de lado para isso ficar bem claro. Então está aqui, coloquei as duas retas, reta 1, reta 2, a inclinação da reta me diz qual velocidade instantânea, no instante 1 ou no instante 2, é maior. Qual reta está mais inclinada em relação à horizontal? É a reta 2. Então eu posso afirmar com certeza que a velocidade instantânea deste corpo, que varia sua posição em relação ao tempo, de acordo com esta curva, é maior no instante 2 do que no instante 1. Essa taxa de variação, conforme o tempo passa, ela vai crescendo, ou seja, a velocidade do corpo vai aumentando. E aqui é o inverso, né? Conforme o tempo passa, a velocidade vai diminuindo. Onde ela é maior? No instante 1, porque a reta no instante 1 é mais inclinada que a reta no instante 2. Vou colocar aqui também. Então vejam só. Velocidade no instante 1, velocidade no instante 2. Qual reta é mais inclinada? Do instante 1. Velocidade maior no instante 1. Repare que conforme o tempo passa, o valor da velocidade instantânea vai diminuindo, ou seja, essa taxa de variação é decrescente. Pessoal, só uma dica. Tem muita gente que fica confusa em saber o que é a tangente neste ponto da curva. A tangente neste ponto é a derivada na função desse ponto. Nós não vamos fazer esse tipo de análise aqui no ensino médio. Então eu vou dar uma dica bem prática para vocês enxergarem o que é a reta tangente neste ponto, tá? Reparem, é só uma dica. Se vocês traçarem uma reta normal ao ponto 1, o que é uma reta normal? Perpendicular ao ponto 1. A reta tangente é uma reta perpendicular a essa reta normal. Essa dica é só para vocês visualizarem o que é esta reta tangente. E a gente pode perceber que para cada ponto a gente vai ter uma única reta tangente a este ponto. Vamos ver só mais uma situação? Então vejam só. Nos pontos indicados na curva, este ponto, que nós chamamos de pontos máximos e mínimos, a taxa de variação é zero. Por quê? Porque a tangente neste ponto tem inclinação zero em relação à horizontal. Vamos marcar? Está aqui a tangente nesse ponto, a tangente neste outro ponto, a tangente neste outro ponto. Inclinação zero, taxa de variação zero. Pessoal, análise de gráfico sem números. Reparem que nós não usamos nenhuma unidade de medida aqui, apenas uma análise gráfica. E olha quanta informação a gente pode tirar desses gráficos. Muito importante essa análise, né? Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Mais um vídeo da série Física na Velocidade da Luz. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!